Vida santificada, sede santos como eu sou santo, diz o Senhor. Vamos agora aqui para a palavra de Deus. Ontem nós falávamos sobre a importância do Espírito, que nós somos um Espírito. E hoje vamos falar sobre nós temos uma alma. E a nossa alma vai acompanhar o nosso Espírito. Se o Espírito nos traz semelhança de Deus, provavelmente o que nos diferencia nós uns dos outros, além do nosso corpo, é a nossa alma, porque cada alma se expressa de uma maneira, cada alma se comporta de um jeito, cada alma entende, um assunto, uma situação de diferentes formas, e isso nos diferencia. A nossa alma também experimenta as diferentes fases de santificação, Eu vou mostrar aqui alguns versículos que comprovam isso, Fase da alma na santificação inicial, que é no novo nascimento. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 22, diz assim: tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Também a alma ela experimenta a santificação no processo de amadurecimento. Tiago capítulo 1, versículo 22 diz assim: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Entendemos aqui pela palavra de Deus que aqueles que somente ouvem a palavra de Deus e não a pratica, não estão enganando a pastores, não estão enganando a Deus, estão enganando a si própria, porque quem deixa de ter o benefício de toda a bênção que a palavra de Deus dá é a própria pessoa que ouve e não pratica. E isso faz parte do processo de santificação de nossas almas. E a alma também participa do processo final de nossa santificação. 1 Pedro 1,9 diz o seguinte: obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Então eu mostrei aqui para vocês que a nossa alma, ela participa dos 3 processos de santificação. A inicial, que é onde Deus começa no novo nascimento, purificando a nossa alma, o processo de amadurecimento, quando nós ouvimos a palavra e somos praticantes, porque aquele que ouve a palavra, segundo a Bíblia, e não a pratica, ele está se enganando a si próprio. E no processo final, que é na volta de Jesus Cristo, é quando nós obtemos a salvação final de nossa alma, O homem foi feito alma vivente, Nós não somos alma, nós temos uma alma, nós somos um espírito. E o que dá base bíblica para isso que eu estou afirmando a vocês está em Gênesis capítulo 2, versículo de número 7, diz assim: então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e ele soprou nas narinas fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Então, pelo descrito bíblico, nós entendemos que o homem era uma alma morta e só passou a ser alma vivente a partir do sopro do Espírito de Deus em nós. Então, por isso que a alma, ela depende de um espírito para ser guiada, porque ela foi criada em dependência. Era uma alma, vamos botar aqui, uma alma morta, veio o sopro divino e lhe deu vida. E depois que o homem desobedeceu e pecou, ela se desligou do Espírito de Deus, passou a ser uma alma morta. Mas aí veio o Espírito das trevas e começou a guiá-la. Basicamente, para você entender, é isso. Outro versículo que comprova que somos uma alma vivente está em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 45, que comprova isso que eu estou lhe explicando. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, que é Jesus, porém é espírito vivificante. Maravilhoso esse versículo aqui, dá uma pregação maravilhosa aqui. A alma, ela é eterna.
e acompanha o espírito após a morte, né? A alma é eterna, querido, não tem fim, né? A morte, né, na Bíblia significa, não é a não existência, mas é a separação de Deus. Então, existem, infelizmente, almas que estão separadas de Deus para todo sempre, que já morreram e morreram sem salvação, e existem almas que estão já na eternidade com o Senhor. E nós aqui estamos fazendo o trabalho, estamos caminhando em nossa santificação, em nosso amadurecimento, para que a nossa alma seja salva, né, permanecendo no caminho do Senhor. Então vamos aqui ler alguns versículos que comprovam que a nossa alma ela é eterna. Gênesis capítulo de número 35, versículo 18 diz assim: ao sair-lhe a alma, porque morreu, deu-lhe o nome de Benoni, mas seu pai lhe chamou de Benjamim. Aqui foi no momento em que Benjamim nasceu e a esposa de Jacó veio a falecer. E a Bíblia está dizendo que ao sair-lhe a alma sai do corpo. Outro versículo bíblico, 1 Reis, versículo 17, versículo 21, diz assim: estendendo-se 3 vezes sobre o menino, clamou ao Senhor e disse: ó Senhor, meu Deus, rogo-te que faças a alma deste menino tornar a entrar nele. O Senhor atendeu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. Então nós percebemos que quando a alma sai, né, ela acompanha o espírito, porque o espírito e a alma saem, o corpo morre, né? Não há vida, né? Se torna um cadáver. E ali Elias estava orando por aquele menino e pediu ao Senhor que a alma dele retornasse ao menino, e ela retornou. Deus atendeu a oração. Também fala em 1 Reis, capítulo 19, versículo 4: ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro e pediu para si a morte. Disse aqui também Elias, né, no momento de crise emocional: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. Toma minha alma, né? Leva minha alma. Outro versículo que fala a respeito de sermos uma alma vivente, de a alma acompanhar o espírito da morte. Jó, capítulo 27, versículo 8: porque qual será a esperança do ímpio quando lhe foi cortada a vida, quando Deus lhe arrancar a alma? Uma pergunta. Ainda em Mateus, capítulo de número 10, versículo de número 28, diz assim: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma, temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma quanto o corpo. Percebemos que não só a alma perece no inferno, mas também o corpo. Aqueles que estão em Cristo Jesus receberão um corpo glorificado, e esse não perecerá no inferno. Para concluir esse compêndio aqui de versículos, Lucas, capítulo de número 12, versículo 20, diz assim: mas Deus lhe disse, louco, essa noite te pedirão a tua alma. O que tens preparado? Para quem será ela? Para onde ela irá? Então nós entendemos que a alma, ela tem um destino eterno. Ela é eterna e ela vai ter um destino eterno. E ela vai ou para o inferno ou para o céu, né? Quem vai decidir isso somos nós, de acordo com as nossas escolhas, né? E é a vida de santificação, né? O nosso amadurecimento espiritual vai colocando-nos cada dia mais próximo do nosso destino final, que é o céu, né? A nossa origem é o céu, e que seja o nosso destino o céu. Deus não criou ninguém para que acabe no inferno, mas Deus deu uma liberdade para as pessoas escolher. Ele, em sua soberania, assim escolheu, né? Ele escolheu que fosse dessa maneira, que o homem escolhesse o seu destino final.
Para tanto, ele enviou o seu representante Jesus para pregar as boas novas de salvação, que nos levam à santidade, que nos levam à santificação. Quando nós nos rendemos às pregações das boas novas de salvação, Deus faz em nós um novo nascimento, e aí é o processo de santificação inicial. O desenvolvimento cabe o nosso procedimento junto com Deus. Lembra do versículo que eu li para vocês aqui, né? Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Então, quando a pessoa não pratica a palavra, ela não está entrando no processo de santificação, né? E a consequência pode ser a mais terrível, né? E a inimaginável, aquela que a gente muitas vezes não gosta de comentar, mas que é uma realidade, depois de salvo, perder ainda a salvação por negligenciar, né? Por deixar de crescer e voltar às velhas práticas do pecado, né? Mas o nosso intuito aqui, nosso objetivo é o contrário. O programa ele existe justamente para isso: edificação espiritual, fortalecimento, ao mesmo tempo que a gente traz palavras de incentivo, de fé, de amor, de esperança. Existem palavras de alerta, de consolo, né? De fica esperto, né? E o lugar, na nossa alma, é o lugar onde nós temos consciência de nós mesmos. E essa consciência permanece mesmo depois que a nossa alma deixa o nosso corpo. Nós temos ali o relato bíblico que Jesus conta do rico e do Lázaro. Eles estavam num lugar onde já não era mais possível retornar para o seu corpo. O rico estava em tormenta e o Lázaro estava no céu, no seio de Abraão, é relatado ali. E o rico estava atormentado ao ponto de ele desejar um pequeno pingo de água para aliviar a tamanha tormenta que ele sofria. Então ele tinha consciência, tanto é que no descrito bíblico ele ainda fala para Abraão dizendo assim: permita que eu retorne para lá, para eu pregar aos meus irmãos, para que eles entendam que esse lugar aqui é real, que isso aqui é terrível, que eles creiam. E aí eles dizem assim, olha, que eles creiam nos profetas. Eles têm lá Moisés, tem lá os profetas, que eles creem. De maneira nenhuma alguém retornando, né, vão crer. Ou seja, estava falando também da dureza do coração. Então que nós possamos, né, com essa palavra, encerrando aqui, que nós possamos ter o nosso coração contrito e quebrantado na presença de Deus, que jamais nós deixemos nosso coração ficar enrijecido. O que muitas vezes enrijece um coração de um ser humano? A teimosia, né? A teimosia enrijece, as afrontas que sofrem na vida, as decepções, as angústias, sabe? Tudo isso Deus se importa, Deus quer, né, te fortalecer para você vencer as angústias, as decepções, né, que inevitavelmente nós vamos passar pela vida. Nós temos que estar preparados, né? Por isso que Paulo escreve aos Efésios que é para botar as armaduras de Deus. Por que botar as armaduras de Deus? Porque nós estamos numa guerra. Então nós temos que estar preparados para nos defender e para nos atacar. Claro que como cristão nós vamos esperar tudo de melhor dos outros, mas se assim não for, nós temos que estar preparados para o pior. Eu espero que essa palavra tenha te edificado e te fortalecido, e agora vamos orar. Pai, em nome de Jesus, fortalece cada cristão que ora comigo, Pai. Em nome de Jesus, que eles não sejam pegos de surpresa, Pai, mas que a Tua palavra, que é viva e é eficaz, esteja viva no coração deste que oram comigo, Pai, e que são praticantes da Tua palavra, Pai, e que não são somente meros ouvintes, Pai. Pai, em nome de Jesus, abençoa o dia desse cristão, Pai, que ele tenha um dia fabuloso, fantástico, Pai, muito produtivo no trabalho e muito produtivo no Espírito. Assim nós oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Não se esqueça, depois de terminar o programa,
ali no YouTube, procura o meu canal, Pastor Marcos Poleto, com 2T, se inscreva lá e ativa o sininho. Também estou no Coste TV, tá bom? É uma nova plataforma que dá maior liberdade e não dá cerceamento a conteúdos cristãos, tá bom? Esse foi nosso Vida Santificada.